Estamos de volta recebendo hoje Mariana Ox, coordenadora do programa Educamídia e uma das principais referências em educação midiática no Brasil. Como nós estávamos falando no bloco anterior, o Educamídia desenvolveu um guia de educação midiática. Mariana, o guia de educação midiática do qual você é coautora tem sido uma ferramenta valiosa para educadores. Como você vê o papel desse guia na preparação dos professores para lidar com os desafios das mídias digitais na educação? Isabela, com esse guia, que aliás é bom dizer que é um download gratuito, né? Ele está disponível na versão impressa para compra a preço de custo, mas ele também está em versão PDF para download gratuito. A gente quis fazer duas coisas. Primeiro, explorar um pouco o que é esse escopo da educação midiática, né? Da literacia midiática e como que isso traduz em práticas de educação midiática na sala de aula, né? Porque é bom dizer que a educação midiática é o conjunto de práticas do dia a dia que levam à construção dessa literacia para os ambientes midiáticos da sociedade. Então, a gente quis explorar um pouquinho o escopo, os conceitos, né? Quais são os desafios. E aí, a segunda parte do livro, ele tem o propósito de ser inspiração para práticas de sala de aula. E as atividades que a gente mostra ali, elas são realmente ilustrativas, né? Não tem uma receita única de como fazer educação midiática. Elas são propositalmente flexíveis. Elas podem ser adaptadas para diversas faixas etárias, para diferentes áreas do conhecimento. O que a gente quis mostrar é como que a gente pode dar conta do nosso conteúdo curricular dentro dos campos de conhecimento e acrescentar a eles uma camada de educação midiática. O que isso significa? Como é que a gente pode trazer para a nossa sala de aula, seja qual for a disciplina, essa prática cotidiana de examinar os conteúdos midiáticos e produzir conteúdos em linguagens diversas, sempre levando em conta, né, um uso crítico, responsável, ético e seguro desses ambientes, entendendo a nossa responsabilidade como consumidor e como produtor de conteúdos. Que maravilha! Essa é exatamente a mesma abordagem que nós temos dentro do nosso curso, uma visão transdisciplinar da educação digital, midiática e também da inteligência artificial, porque nós consideramos que esse conhecimento é básico para todas as áreas do conhecimento. E então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre especificamente os guias que vocês estão produzindo, o material que vocês estão produzindo para a área de inteligência artificial. Ai, que bom que você perguntou isso, Isabela. A gente entende que esse é um assunto que a gente precisa tratar. Não só a gente entende, como a Unesco, né, tem lançado guias sobre isso. E a Unesco falou uma coisa muito interessante no começo desse ano. A inteligência artificial não é uma coisa nova entre nós, absolutamente, está aí desde os anos 50 sendo desenvolvida, né? Mas o que aconteceu agora, recentemente, de um ano e pouquinho para cá, é a popularização de aplicativos que usam a inteligência artificial para gerar novos conteúdos, seja de imagem, seja de texto, ou aplicativos que usam a inteligência artificial no contexto da educação para personalizar conteúdos, etc. Então, frente ao rápido avanço dessa área, a Unesco fala o seguinte: na educação midiática, nós temos já um ambiente conhecido, um lugar confortável onde a gente pode encaixar um olhar para esse campo, para esses novos conhecimentos, práticas pedagógicas já estabelecidas, um lugar curricular já garantido nas normas de vários países, né? Porque, na verdade, trata-se de uma ampliação desse escopo do letramento midiático e informacional. Então, o que a gente quis fazer é justamente oferecer um conteúdo que pudesse apoiar os professores, primeiro, formar professores e trazer materiais para a sala de aula sobre inteligência artificial desse ponto de vista da educação midiática, do letramento midiático e informacional. Então, nós temos lá, dentro da área de recursos do Educamídia, agora tem uma página especial chamada Educação Midiática e Inteligência Artificial. Eu acho que a gente vai deixar o link aqui depois, e contém um e-bookzinho introdutório para que todo mundo possa conhecer os conceitos principais dessa área de educação midiática, de inteligência artificial, mas de uma maneira muito acessível, tá? Muito simples, é para leigos, não é para pessoas da área de ciência da computação. Então tem um e-book, tem um glossário expandido com atividades, tem um mini curso de formação para professores em 4 módulos,
E depois a gente tem uma série de materiais de sala de aula que podem ser usados, planos de aula, recursos didáticos, coisas bem visuais, bem legais, que permitem que a gente leve essa discussão para a sala de aula de uma maneira bem acessível, bem simples. Ah, que maravilha! Com certeza vamos colocar o link aqui, e lembrando que todos os materiais do Educamídia, eles são gratuitos, né? Estão livremente disponíveis para todos, então aproveitem. Mariana, você tem colaborado em projetos interministeriais, como a Cartilha Escola Segura? Como foi essa experiência de unir diferentes setores para criar uma abordagem integrada de segurança e educação midiática? É muito interessante que a gente vem sendo chamado para colaborar em grupos de trabalho de diferentes órgãos dentro do governo, né? Diferentes ministérios e secretarias. Então, nós tivemos essa colaboração aí primeiro, uma cartilha emergencial de enfrentamento à questão de boatos e desinformação no contexto de violência contra escolas, né? Ameaças e etc. A própria existência de boatos, né, e de ameaças em si já é uma forma de violência que desestabiliza a comunidade. Depois nós participamos de um trabalho mais aprofundado, bem mais extenso, um grupo multidisciplinar liderado pelo MEC, para criar diretrizes, né, de enfrentamento, né, de proteção e segurança nas escolas. E nós também tivemos diálogo dentro do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, porque as mídias, né, e o uso fortalecedor, seguro e responsável das mídias está intimamente ligado à construção de uma cultura de paz e convivência dentro das escolas, está intimamente ligado ao enfrentamento de possíveis violações de direitos no ambiente digital, como discurso de ódio, como racismo algorítmico, né, como vieses, etc. Então, é muito interessante perceber que essa abordagem interdisciplinar realmente é a única que pode dar conta desses problemas complexos. E o ambiente midiático é muitas vezes a arena onde muitos desses confrontos acontecem, né? A possibilidade de radicalização de jovens dentro de alguns grupos perigosos dentro de redes, né? O enfrentamento ao discurso de ódio. Então, sendo as mídias o palco onde isso tudo acontece, a educação midiática está transversalmente presente no enfrentamento a esses problemas, dentro e fora da escola, na construção de diretrizes, mas também na construção de um dia a dia que vai lá desde as nossas comunicações diárias, né, construindo um ambiente seguro de comunicação para todo mundo. Exatamente, construindo uma nova e importante cidadania digital dentro desse século XXI, dentro da contemporaneidade, que é talvez uma das nossas missões mais importantes como educadores. E no contexto, né, especialmente dessa crescente desinformação. Então, como você avalia a importância de ensinar as crianças e jovens a entender, questionar algoritmos, né, que moldam esse conteúdo que consomem online, e que tipo de resultados vocês já têm alcançado com relação a isso, caso você tenha alguma coisa para apresentar para a gente? Temos sim, eu acho que, bom, agora nós vivemos um momento particularmente delicado, né, no Brasil e no mundo, com metade do planeta tendo eleições esse ano, né, e a gente precisa realmente trabalhar a questão da confiabilidade das mensagens que vão passando aí pelo ambiente digital, né? E trata-se, um pouco, na sequência da pergunta anterior, trata-se um pouco da construção de acordos, né? Porque, claro, que a gente pode dizer que vamos ter diretrizes, vamos ter legislação, vamos ter, de algum modo, a gente precisa regular o que pode ou não pode, né, acontecer dentro dos ambientes sociais, a gente precisa poder remover coisas que são muito nocivas para a sociedade, mas a gente também precisa construir acordos, né, do ponto de vista de quem produz e quem consome as informações. Né? Então, essa tomada de consciência do nosso próprio papel, da nossa própria responsabilização, está no centro dos esforços que a gente faz. A gente vai ter, por exemplo, agora a questão dos deepfakes, né? Da mídia sintética, que vai fazer com que seja muito difícil identificar coisas que chegam para nós em forma de vídeo, de áudios manipulados. E é claro que, à medida em que a tecnologia evolui, vai ficando cada vez mais difícil ter uma cartilha de coisas que a gente vai olhar. Ah, se, por exemplo, tem sincronismo, né, entre a boca e a fala, se tem sombras, né, no fundo, se tem objetos distorcidos, tudo isso tende a desaparecer e a gente vai confiar cada vez mais no nosso próprio senso crítico, no nosso próprio bom senso.
em características que são humanas. A gente vai poder enfrentar as inteligências artificiais com coisas que ela não tem, né? Primeiro, o poder de observação, mas a nossa razão, né? Aonde mais que saiu? Isso está noticiado em outros lugares, né? Que contexto é esse, né? Que coisas estão em jogo aqui? E as nossas emoções, né? Isso está me manipulando de algum jeito? Isso está usando de uma linguagem que vai me deixar zangada, ultrajada, né? Isso está indo de encontro aos meus próprios preconceitos e medos. Então, a gente tem que trabalhar questões cada vez mais humanas. E a gente está vendo uma série de experiências, a gente vê isso quando a gente disponibiliza os materiais, seja no curso de formação de multiplicadores do Educamídia, seja nos nossos materiais do Educamídia 60+, né, para a população da terceira idade, ou no Fake Tô Fora, que é um projeto para jovens eleitores. A gente vê vários educadores encontrando recortes e aplicações possíveis e coisas muito bonitas. Então, por exemplo, uma professora de Brasília, a Teresa Lana, que trabalha nos serviços de assistência social, usou o Fake Tô Fora com jovens em idade de EJA, e eles se descobriram cidadãos, descobriram a possibilidade, a potência do seu voto e como que eles podem agir para enfrentar a desinformação, né? A gente viu, por exemplo, projetos de combate ao bullying sendo feitos por alunos do ensino médio. A gente viu uma professora conduzir atividades com alunos do sexto, sétimo ano para olhar para o universo das influenciadoras e a construção das imagens, né, da autoimagem de meninas, adolescentes, que é tão importante. A gente viu um professor, se não me engano, no Paraná, que chamou um fotojornalista para discutir com os jovens do ensino médio a importância das imagens que a gente vê no jornalismo no engajamento das pessoas frente à crise ambiental. A gente viu até uma professora da medicina, né, no ensino superior, trabalhar com residentes de pediatria sobre como que eles podem trabalhar com famílias de uma forma empática, de uma forma cuidadosa, a questão da disseminação de discurso anti-vacina e desinformação no ambiente das mídias. Então, cada pessoa vai encontrando o seu lugar, o seu recorte de fazer educação midiática, e todas essas iniciativas se somam num projeto de fortalecer a população frente a esses desafios que a gente tem no ambiente de comunicação. Fantástico, você trouxe exemplos maravilhosos que eu acho que trazem uma concretude para tudo que você falou. E antes da gente encerrar o nosso programa, eu ainda gostaria de ouvir o que você teria para dizer para os pais. Ou seja, nós falamos muito dos professores, mas que recado o Educamídia poderia trazer para os pais, ou que recursos você acha que a gente poderia trazer para esses que também fazem parte desse grande ecossistema da educação? O recado que a gente dá para os pais é que eles precisam se aproximar desse universo, né? A gente, durante uma década, ouviu falar de nativos digitais, nativos digitais. Essa é uma expressão que foi muito mal compreendida, né? Essa expressão, quando ela foi criada, ela quis dizer simplesmente uma geração que já nasce no momento em que as nossas interações são regidas por telas, né? Em muitos ambientes. Mas não quer dizer que o jovem já vem de fábrica com o senso crítico e as habilidades reflexivas e críticas necessárias para estar de forma responsável e segura nesses ambientes, né? Então, enquanto a gente disse, olha que bonitinho, ele já sabe botar o dedinho ali no tablet e tal, fazer sozinho, a gente deixou de educar para o uso fortalecedor, para o uso responsável desses ambientes. Então, nesse momento, a gente precisa pedir aos pais que parem, que conversem com seus filhos, que conversem com seus adolescentes, que acompanhem o que eles fazem nos ambientes, que discutam quais são os seus aspectos problemáticos. Tudo isso precisa vir à luz. A gente tem que usar essas coisas de uma maneira intencional. E retirar esses dispositivos de circulação também não resolve o problema, né? Todas as atitudes que são ou muito permissivas, deixa usar a qualquer hora, o tempo todo, sem nenhuma mediação, ou muito autoritárias, vamos proibir completamente, eles deixam as crianças e os jovens vulneráveis, né? Porque nos tira do nosso papel principal, que é que é educar, né? Que é mediar essa entrada nos jovens, nesses ambientes das crianças e jovens, para que depois eles possam, quando a gente não estiver mais ali do lado, né, para mediar tudo, ter autonomia para construir as suas próprias decisões e usar esses ambientes de uma forma saudável, fortalecedora e responsável, né? Tendo em vista o bem comum, né? A segurança não é só no sentido individual, é a segurança de todos nós, da coletiva, da sociedade. Então, a gente precisa parar
pais e educadores, e fazer o esforço de ir descascando essa cebola, olhar para o que acontece ali, falar sobre isso, né? Construir juntos os nossos acordos, justamente nas situações e nos lugares em que a gente pode olhar para isso coletivamente. Que maravilha, Mariana. Muito agradecida pela sua participação no nosso programa. Isabela, eu é que agradeço. É muito bom poder conversar sobre esses assuntos e somar a várias outras iniciativas como a sua, tão importantes, que nos ajudam a fortalecer a educação midiática e construir a autonomia dos sujeitos, da população, de todo cidadão frente a esse ambiente informacional tão complexo, mas tão rico de possibilidades, no qual a gente vive hoje. Muito obrigada. Nós agradecemos muito. E assim nós chegamos ao fim de mais uma edição do programa E Agora a Entrevista. Muito obrigada, Mariana Ox, e a você que nos acompanhou. Siga o nosso canal no YouTube, assista o programa também pela UNB TV, o canal 15 da NET Brasília, e pelo site unbtv.unb.br. Até a próxima!